Eu vejo hoje espíritas dizendo que espírito não possui órgão. Não vem a falta de lógica dessa ideia. O corpo é moldado pelo perispírito e o perispírito é moldado pelo espírito. Se o perispírito não tivesse órgãos, o que ia moldar os órgãos do corpo físico? O que a gente pode dizer sobre isso? Essa pergunta é bem interessante, Rubens, sabe? Porque é uma relação de mão dupla. Quando nós vamos fazer o corpo físico se modela no perispírito. Então, o perispírito manda as suas energias, as energias vão orientando a divisão celular, os órgãos vão se diferenciando, vai sendo criado o corpo físico, o espírito vai se assentando, vai se enraizando nesse corpo que se forma, e ele vai então adormecendo para o mundo espiritual e se enraizando nesse novo soma, nesse novo corpo físico que ele está recebendo. Ele realmente modelou o corpo, porque as perturbações que existiam no perispírito, problemas no campo da visão, no campo do estômago, no campo da sexualidade, nos braços, nas pernas, sei lá, elas vão alcançar o corpo físico e produzir algumas sequelas físicas, muitas vezes, outras vezes não, mas podem produzir sequelas, ou seja, o perispírito moldou o corpo, fase 1. Aí o sujeito vai passar 70 anos, às vezes, assim, é tipo Rubens, não vai chegar aos 60, vai ser antes, vai desencarnar mais cedinho. Mas o cara pode chegar até 90, 100 anos vivendo naquele corpo, olhando no espelho, olhando a mão dele, olhando os pés, andando por aquele corpo, se manifestando por ele. Então, evidentemente, com o tempo, um processo inverso acontece. Ao invés de ser agora o perispírito moldando o corpo vai moldando o perispírito. Então, quando o cara desencarna, ele tem uma tendência de trazer o rosto que ele tinha na última existência, a compleição física. Mas de onde vem isso? Da crença que o espírito tem sobre sua forma. Então, ele se expressa de acordo com as crenças que ele tem, que André Luiz chama pelo nome de corpo mental. É a imagem que eu faço de mim mesmo e que reside dentro da minha mente. Ela não é um corpo real, é um corpo só na mente. E eu sei quem é esse meu corpo mental, porque quando eu me olho no espelho, eu digo, nossa, estou muito gordo. Nossa, estou muito velho. Por que eu sei se eu nunca me vi? Porque eu tenho uma imagem de mim mesmo na minha mente. E no mundo espiritual, eu vou me apresentar com essa forma que eu tinha. Tudo isso eu falei para poder responder a pergunta dele, que a pergunta é a seguinte: perispírito teu não tem órgão? Então, perispírito tem mão? Na verdade, ele não tem, mas ele acaba tendo porque o espírito crê que tem, e aí aparece mão. Por quê? Porque o espírito acha que tem mão. Se o espírito acha que ele não tem mão, o perispírito não vai ter mão, pelo menos por um tempo. Se o espírito acha que ele não tem olhos, ele não vai ter olhos, mas se ele acha que tem olhos, ele vai ter olhos. Então, ele vai ter olho, nariz, boca, orelha, porque ele acha que ele tem. Então, assim como ele tem as estruturas externas, e aí eu vou falar, a crença do espírito faz com que ele tenha órgãos internos. A crença. Mas o perispírito em si não tem órgão no sentido como a gente tem o órgão físico. E eu já vou explicar por quê. Nós temos, na verdade, uma crença do que somos. E é em cima da crença que se organiza a estrutura espiritual que a gente possui. E aqui o ponto mais importante dessa resposta. O espírito acha que tem órgãos, então ele tem. Só que os órgãos do perispírito não têm função como tem os órgãos físicos. Tem órgão, mas não tem função. Os órgãos não exercem a função que o corpo físico tem, mas tem o órgão. O órgão é plástico, ele não é funcional, ele não é fisiológico, ele é apenas plástico. Vou explicar melhor. O espírito no mundo espiritual tem olho? Tem, porque tem o rosto e tem olho. Mas ele vê pelo olho?
Ele não vê pelo olho. Então, o perispírito tem um olho que ele tem, mas a visão que o espírito tem não é pelo olho físico, ele não enxerga pelo olho, ele enxerga pelo ser, ele enxerga ao lado, ele enxerga atrás, ele enxerga para frente. Então, não existe função. Ele ouve, mas ele ouve pelo ouvido? Não, ele tem ouvido. Se você for lá no mundo espiritual, ele tem ouvido. Mas o que ouve não é o ouvido do espírito que ouve. Quem ouve é o espírito que ouve pelo ser como um todo. E se tiver um espírito que acha que é surdo, ele não vai ouvir, porque ele é surdo. E aqui vou trazer uma representação prática disso. Aparece no capítulo 1º do livro Memórias de um Suicida, quando conta sobre Camilo Botelho. Para quem já leu a obra sabe que Camilo se suicidou com um tiro no ouvido, porque havia ficado cego. Ele ficou cego e porque ficou cego, não suportou a cegueira, ele se matou. Então ele já estava cego quando se matou. Quando ele se dá no mundo espiritual, ele também está cego. Ele também está cego. Por quê? Porque ele se cria cego, então eu tropeçava nas coisas, mas como eu era cego, eu não conseguia ver, eu não sabia o que era. E se você for perceber na leitura do capítulo 1º, ele diz, eu estava cego, mas eu via. É muito confuso, porque ele é cego, mas ele sabe o que tem. Se eu era cego, mas eu via, mas de repente eu ficava cego, eu não conseguia andar, mas eu sabia, eu via o ambiente, mas de repente eu estava cego. Por quê? Era a confusão entre a minha crença da minha cegueira e a visão natural que o espírito tem, que não se dá pelos olhos. Então, o espírito, ele tem uma percepção espiritual pelo todo e não pelo órgão. Respondendo à pergunta, perispírito tem órgão? Sim! Perispírito tem órgão de acordo com aquilo que o espírito crê que ele tem, mas a função que o órgão faz na carne não é exercida lá, porque as funções são exercidas pelo espírito como um todo e não por uma fração do seu perispírito.